Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Rodolfo Andrello aqui de volta na área. Hoje a gente faz um vídeo um pouco diferente que vai ser respondendo comentários dos inscritos. Deixei aí uma postagem na aba comunidade e pedi para vocês darem sugestões ou enviarem dúvidas. E hoje então eu vou começar com esse formato novo de vídeo. Se eu conseguir responder de uma forma mais ou menos sucinta, eu tento responder outras, mas se você não for respondido dessa vez, fique tranquilo porque a gente volta a fazer isso em outras ocasiões. Sobe a vinheta. Então, a gente teve a primeira pergunta aí do Felipe Eron, o Felipe que é lá do grupo História e Liberalismo, e um grupo muito bom, né? Tem uma galera de alto nível para o debate, e ele faz uma pergunta, né? Se esse cenário econômico da China pode eventualmente trazer uma mudança de regime, né? A China sempre traz algumas questões problemáticas, né? O próprio chinês não tem uma noção exata do que acontece no governo por conta do controle de informação, então o que chega aqui para a gente também é bastante filtrado. Agora, a questão principal, uma mudança econômica, ela pode trazer uma mudança de regime na China? Eu penso em primeiro momento que não. Porque aqui no Ocidente a gente tem realmente essa tendência de imaginar que um governo, quando ele esteja falhando de alguma forma, quando ele deixa a desejar, as pessoas vão pressionar e esse governante vai ser substituído, pelo menos na próxima eleição, né? Ou em caso de Brasil, onde um terço dos presidentes acabam sendo empichados, né, isso é um pouco mais frequente. Mas eu penso que isso tem muito a ver com a nossa mentalidade ocidental imediatista, né? Porque aqui, principalmente no Brasil, até em questões de futebol, você vê um time substituindo o técnico no meio do campeonato porque a coisa não está funcionando. E pelo menos para mim, que não sou especialista em futebol, me parece que na Europa e fora do Brasil isso é menos frequente, né? Mas assim, puxando isso para o lado mais psicológico, parece que aqui no Brasil realmente seria uma coisa muito natural a gente pensar em trocar as lideranças por conta de um problema econômico, né? Por causa de algum desmando, alguma crise. Já no Oriente eu não vejo isso sendo feito com certa facilidade, né? O oriental ele tem uma mentalidade para o longo prazo e isso pode ser tanto para o mal quanto para o bem, né? Mas especificamente eu não acho que um resultado no PIB traria, né, um movimento de massas na China a ponto de desestabilizar o governo. Agora eu também acho que existem duas nuances, né? Duas variáveis que a gente poderia considerar. Primeiro, o Xi Jinping ele não tem um sucessor óbvio, né? Então isso poderia trazer algum problema caso existisse ali algum transtorno, algum tipo de tentativa de golpe, né? Alguma insatisfação dentro do próprio Partido Comunista, né? A gente poderia ter uma instabilidade maior porque ele não tem um sucessor claro. Uma outra questão é que ele também não tem um opositor claro, né? Ao contrário do que aconteceu aí com a Venezuela, em que alguns países conseguiram abraçar um político de oposição para tentar ver se ele conseguia virar essa chave e, né, ascender ao poder no lugar do Nicolás Maduro, eu pelo menos não vejo uma figura ocupando um papel semelhante na China. Agora, essas duas variáveis, né, tanto o Xi Jinping sendo substituído por um substituto escolhido por ele mesmo, pelo partido, ou por um eventual opositor, eu também só vejo esses cenários se desdobrando
num atual enfraquecimento do Xi Jinping. E, na verdade, não é isso que eu estou observando. Apesar da questão econômica se encaminhar aí para uma situação um pouco mais complicada, né? Em 2021 eles acabaram pisando no freio, né? Eles não tiveram outra opção a não ser realmente visualizar que eles tinham um problema a ser resolvido. Para mim, a questão principal é a questão demográfica que conseguiu impulsionar aí a economia chinesa por várias décadas e isso está se revertendo, né, de uma forma muito flagrante. Bom, mas mesmo assim, apesar de eles estarem lidando com esse tipo de problema, né, e eu acho que já começa a surgir dentro do próprio Partido Comunista essa realidade de que eles não podem mais manter o crescimento com o mesmo ímpeto e de repente até para substituir os Estados Unidos como potência hegemônica, ainda assim sendo necessário eles reajustarem as expectativas para algo um pouco mais realista, eu ainda não vejo o Xi Jinping se enfraquecendo. A gente teve aí algumas reuniões importantes do Partido Comunista Chinês sendo realizadas em 2021, né? A gente teve uma reforma eleitoral que ampliou a possibilidade de reeleição do Xi Jinping. Eu acho que isso já demonstra, né, que se ele tivesse enfraquecido, se a gente realmente pudesse visualizar o Xi Jinping como um personagem mais enfraquecido do que ele transparece, né, a gente não tem realmente uma evidência disso por conta dessas manobras que ele está conseguindo produzir dentro do Partido Comunista e na legislação chinesa. Então, pelo menos da forma que eu vejo, ele está realmente encaminhando o sistema de uma forma que ele ainda tem bastante apoio. Outra coisa é que esse projeto de prosperidade comum, que traz um sabor agridoce, porque provavelmente os líderes do Partido Comunista eles sabem que eles não podem mais manter essa pretensão de substituição dos Estados Unidos. Ainda assim, nem toda crise econômica ela tende a desembocar numa mudança de regime, né? A gente vê, por exemplo, a Coreia do Norte, a gente vê hoje a própria Rússia, né? Embora a situação do Vladimir Putin ela seja muito mais frágil do que a do Xi Jinping, mas considerando aí exclusivamente o aspecto econômico, eu não penso no homem médio chinês abrindo o jornal e vendo ali uma notícia de um PIBinho um pouco decepcionante, ele pensando, eu tenho que fazer algo para derrubar esse Xi Jinping. Particularmente, o que não me dá esse indicativo é um pouco da familiaridade que eu tenho com a cultura asiática, principalmente com a cultura chinesa. Eu fui praticante de Kung Fu durante alguns anos, eu estava ali mais ou menos no meio do caminho para virar instrutor, mas o meu mestre ele vinha de uma linha muito tradicionalista, né? Muito voltada para essa questão dos ideais chineses. Então eu aprendi um pouco, eu me tornei familiarizado com a forma de pensar do chinês, pelo menos uma forma introdutória, né? Não sou um especialista em China, mas por essa razoável familiaridade que eu tenho, eu realmente não acredito em nervos muito aflorados no meio da população chinesa por conta de um desempenho um pouco mais fraco na economia. Infelizmente, eu acho que incluir uma segunda dúvida deixaria esse vídeo muito longo, mas eu lembro do Wagner, que ele deixou uma dúvida interessante. Eu lembro do Carlos, também outro inscrito, que deixou uma dúvida interessante aí sobre a questão bélica que a gente está vivendo. Teve também outras dúvidas, então eu vou ver se no próximo vídeo ou no seguinte eu consigo fazer um compilado um pouco mais sucinto
para responder essas questões, mas se você não teve sua dúvida respondida aí, eu peço um pouco de paciência para que a gente possa voltar nesse assunto de responder as questões de vocês no próximo vídeo. E também, né, se você gostou desse formato e você também quer ver sua dúvida sendo respondida, deixe também a sua participação aí, a sua sugestão nos comentários e eu vou também tentar responder essas dúvidas que vocês estiverem deixando. No mais é isso, né? Eu agradeço a atenção de vocês. Peço que, se vocês tiverem gostado, deixa aí o seu like e também ajuda a divulgar o trabalho aqui do canal para a gente conseguir chegar a um número maior de pessoas. E por enquanto é isso. Até a próxima. O domandrelo.blogspot.com, ele é o endereço do meu blog e vocês podem acessar lá para conferir um texto que eu fiz sobre a questão demográfica chinesa. Ele pode servir de complemento para o assunto que a gente está tratando aqui.